Parashá dessa semana se chama Tzav, que indica ordem divina, comandos divinos que nos instruem sobre trazer oferendas no templo. Inclusive boa parte desse terceiro livro da Torá, do Pentateuco, versa sobre as oferendas, sacrifícios que eram trazidos no templo. Junto com isso, a Torá nos diz nessa parashá que é uma mitzvah especial sobre o lugar onde eram trazidas as oferendas, sobre o altar no qual se colocavam todas as oferendas, e lá elas eram colocadas, depois do abate dos animais, lá eram lançados sobre uma pequena fogueira que ficava acesa no topo desse altar. E a respeito disso nos diz a Torá que era uma mitzvah, e isso se constitui numa mitzvah, que essa chama, que essa fogueira sobre o altar permaneça acesa constantemente e nunca seja apagada. Por isso tinha que se alimentar com lenha, essa fogueira, etc., para que ela permanecesse sempre acesa. Nas palavras da Torá, na nossa parashá, na nossa porção, Tamid, uma chama perpétua tucada la mizbeach, deve arder sobre o altar, lotichbe, e não se apagar. Sempre deve estar acesa a chama no altar. Interessante que sobre essa ênfase nós encontramos na Torá oral, que são as explicações dadas sobre as leis que estão telegrafadas, escritas de forma resumida no Pentateuco, na Torá escrita. Então a Torá oral nos foi dada por Deus também no Monte Sinai. Mais tarde, para que não fosse esquecida, isso acabou sendo transcrito, dando origem ao Talmud. Então se fala sobre esse versículo, Tamid tucada la mizbeach, um fogo perpétuo, uma chama perpétua deve arder sobre o altar, afilo beshabatot, afilo betumá, mesmo nos dias de Shabat, porque no Shabat é proibido acender fogueiras ou encandecer uma chama, etc. Mas se fala que no altar do templo devia arder uma chama permanente, inclusive durante todo o dia do Shabat. Então essa é uma mitzvah de que a chama fique sempre acesa, mesmo no dia sagrado do Shabat. Por outro lado, em contraste a isso, nos fala também a halachá trazida na Torá oral, que mesmo no estado de impureza, mesmo quando talvez a maior parte do povo de Israel se encontra no estado de impureza, né, que isso às vezes desabilita a trazer oferendas dentro do templo, porque uma pessoa para entrar no templo precisava estar no estado de pureza ou após um processo de purificação. Mas se diz que mesmo durante um período de impureza ou situações de impureza, o altar tinha que permanecer com a chama acesa. Ou seja, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, independente da situação, a chama sobre o altar devia sempre permanecer incandescendo, brilhando, acesa, etc. Explica o Rebbe qual o significado disso. Em primeiro lugar, a chama representa o calor humano. Se diz que o altar, hoje na ausência do Beit HaMikdash, quando não temos o templo sagrado física, materialmente ou geograficamente em Jerusalém, mas existe o templo espiritual dentro de cada um de nós. E se fala que o altar, assim como o altar estava no meio do templo, da mesma forma, no meio do nosso corpo nós temos o coração, e o coração é o nosso altar, de onde ascendem, de onde se elevam as nossas preces, nossas orações, nosso serviço a Deus. Se diz que sobre o altar deve estar incandescendo, deve estar acesa uma chama perpétua. Assim também explica Hassidut, nos traz o Rebbe que o nosso coração deve sempre estar repleto de calor humano nas nossas relações para com o próximo, com o semelhante, sem apatia, sem frieza, mas sabendo encarar o próximo e suas necessidades sempre de uma forma, acolhendo ele de uma forma calorosa. E também em relação aos preceitos do judaísmo, Torá e Mitzvot, nossos deveres para com Deus, não basta apenas desincumbir aquilo que precisa ser feito, cumprir as mitzvot, estudar a Torá, mas friamente, não. Torá e mitzvot têm que ser feitas com calor e vibração, com uma chama no coração, ardendo
inflamando, né, com entusiasmo, com motivação, com vibração. Essa é a maneira de se cumprir Torá e Mitzvot. Por isso se diz que no altar essa chama deve estar presente constantemente, não pode nunca se apagar. Se fala que mesmo uma pessoa no dia do Shabat, o que simboliza aqui a ideia do Shabat? Um dia de elevação, um dia de santidade. Uma pessoa pode pensar que ele já está num grau mais elevado, que ele está imerso em Torá, em mitzvot, em boas ações, ele já está num nível muito elevado e que, portanto, para ele poderia imaginar que esse negócio de vibração, entusiasmo é mais para iniciantes, ou no nível básico, para pessoas que desconhecem ainda o judaísmo, para eles isso é uma novidade, cumprimento de mitzvot, então eles se entusiasmam, eles precisam vibrar, mas ele que já está num patamar mais alto, talvez ele pode dispensar essa chama. Então vem o ensinamento da nossa Parashá e diz que essa chama deve arder mesmo nos Shabbatot, mesmo nos dias e momentos e situações mais elevadas e mais sagradas, essa chama é indispensável, sempre tem que haver a vibração e o entusiasmo. Por outro lado, vem o ensinamento, de certa forma até oposto, no campo oposto, nos dizendo que mesmo no estado deteriorado, no estado baixo e inferior de espiritualidade, no estado de impureza, ou seja, na vida, na nossa ascensão espiritual, no nosso processo de evolução, nós sabemos muito bem que nós temos altos e baixos, nós temos quedas, nós temos escorregões e deslizes, mas devemos saber que mesmo nos momentos de queda, mesmo nos momentos de impureza, né? É um momento de queda, mas deve continuar ardendo a chama sobre o altar. Ou seja, não devemos perder, mesmo que talvez falhamos em uma coisa ou outra, isso causou um estado de impureza, mas não devemos perder o entusiasmo, a vibração, o calor pelo judaísmo, porque é esse calor, essa vibração que sempre vai possibilitar a nossa reascensão, a nossa elevação em seguida. Portanto, isso significa, isso simboliza a mitzvah de arder a chama perpétua em todas as circunstâncias e situações sobre o altar.